Bom, então, como dito lá no finalzinho da aula sobre outros casos de monohibridismo, vamos falar de alelos múltiplos. O que são alelos múltiplos ou polialelia? É quando a gente tem em um locus, então em um local ali daquele genoma, a gente pode ter, ao invés de só, por exemplo, azão, azinho, a gente pode ter outros alelos para aqueles locais. Então a gente pode ter várias combinações possíveis para aquela característica, porque surgiu uma mutação e essa mutação deu essas diferentes possibilidades, tá? Que é basicamente o que está explicado aqui. Você tinha às vezes, só azão, azinho, e pode ser que teve uma mutação e esse azinho aqui deu origem a um alinha. Então, é possível a gente ter vários alelos para aquele locus gênico. E isso é muito importante para a gente entender. Por exemplo, pelagem de coelhos. Né? Coelhos, eles não são só branquinhos, que a gente às vezes acha que só esse tipo de coelho que existe, o albino. Mas a gente tem vários tipos de pelagem de coelho. E essa pelagem de coelho, ela é caracterizada por alelos múltiplos. Então você tem vários alelos que vão dar características diferentes para a pelagem de coelhos. Esses alelos são 4, então a gente tem o alelo cesão, vai dar a informação para fazer pelagem selvagem ou agouti, que é essa daqui. CH, chinchila, que é essa daqui, mais cinzinha. CH Himalaia, que é branco com as extremidades pretas. E o Czinho albino. Existe uma relação de dominância entre esses alelos. Então, o Czão é dominante sobre CCH, que é dominante sobre CH, que é dominante sobre Czinho. Então, se você tiver no indivíduo, né, no genótipo, um indivíduo cesão, ou um alelo cesão, como ele é dominante sobre todos os outros, vai ser a pelagem selvagem. Então veja aqui as possibilidades de genótipo para você ter um coelho com essa pelagem. Teve o alelo cesão, tem que ter a pelagem selvagem, beleza? Se for... Aí, se não tiver o cesão, mas tiver CCH, vai ser chinchila, vai ser essa pelagem. Então, pode ser desse jeito, né, homozigoto, ou pode ser heterozigoto, mas com a informação para Himalaia ou com a informação para albinismo. Beleza? Se não tiver nem cesão, nem CCH, só tiver CH, esse indivíduo vai ser Himalaia. Ele pode ser homozigoto desse jeito ou heterozigoto contendo a informação para albino. E para ser albino tem que ser Czinho, tem que ser homozigoto completamente recessivo. Beleza? Então, a gente tem algumas possibilidades. Eu vou colocar um exercício e resolver depois para vocês para entender melhor. Mas o que vocês têm que guardar? Que você tem vários alelos para uma característica, que é cor de pelo. E aí, então, é por isso que a gente tem essa diversidade de pelagens, beleza? Um outro tipo de herança que que você tem mais de um alelo, né? Você tem uma polialelia, é a tipagem sanguínea. Para a gente ter os nossos tipos de sangue, a gente não tem só 2 alelos, a gente tem 3 alelos, tá? Então, a gente tem um sistema que a gente tem a classificação do nosso sangue como sistema ABO, então a gente classifica, vê ali se é tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O, e a gente sabe também que é A positivo ou A negativo. Essa é uma outra característica que é condicionada por outro gene, que está localizado em outro cromossomo. Tá? Então, uma tipagem que a gente chama de RH. E ainda tem uma terceira que a gente não fala muito, que é o sistema MN. Tá? Esses 3 tipos de classificação do sangue, então eles são transmitidos de forma independente, cada um dessas informações está em um cromossomo distinto. E aí a gente tem, no caso de ABO, são alelos múltiplos.
No caso de RH, é um alelo só, são 2 alelos e tem dominância completa, então RH positivo é dominante sobre o negativo. E MN existe codominância, vai aparecer um caso aqui de codominância, a gente vai ver, tá bom? Então vamos entender o sistema ABO primeiro. O sistema ABO, então, é condicionado por 3 alelos. Então a gente tem o alelo IA, o outro alelo IB e um outro alelo Izinho. Isso daqui combinado vai dar os 4 tipos sanguíneos que a gente tem. Beleza? Então a gente tem o IA é dominante sobre o Izinho, o IB é dominante também sobre o Izinho, então o Izinho é recessivo. No entanto, o Izinho, deixa eu até corrigir aqui, o Izinho, tá? É recessivo, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui, o Izinho é recessivo sobre IA e IB, certo? E outra coisa que eu esqueci aqui, que o IA, ele é codominante sobre IB. Existe uma relação de codominância entre esses dois. Tá? Então, por isso que a gente tem os indivíduos que são AB. Então, vamos entender. Se você é do tipo A, você tem no genótipo IA, é homozigoto, ou é IA-Izinho, porque Izinho é recessivo sobre A ou B. Se você é tipo B, você é IB, homozigoto, ou IB-Izinho. Se você é o raríssimo tipo AB, você tem tanto IA quanto IB. Você tem informação tanto para fazer A quanto para fazer B. Por isso que você é tipado tipo AB, certo? Se você é tipo O, que é bem comum, você é Izinho, você é recessivo. Você tem as 2 cópias do gene recessivo. E o que isso quer dizer? Né? O que é esse IA, esse Izinho? O que é? Isso está representando a identificação das suas hemácias. A gente tem hemácias, que são elementos figurados, e o plasma no nosso sangue, né? É isso que forma o sangue. As nossas hemácias, elas são identificadas com uma capinha aqui, que é a glicoproteína, que a gente já falou, vocês devem ter visto no primeiro ano. Esse glicoK, esse aqui, ele forma uma identificação, uma camada de identificação nas hemácias. Então, se a pessoa é do tipo A, ela vai ter a identidade A, ela vai ter um antígeno ou um aglutinogênio, que é isso daqui que a gente chama, A. Se a pessoa é B, ela vai ter esse aglutinogênio ou antígeno B. Se a pessoa é AB, ela tem a capacidade tanto de fazer A quanto de fazer B. Então vai ter os 2 identificando suas hemácias. Se você é do tipo O, você não tem nem A nem B para identificar as suas hemácias. As suas hemácias são identificadas por outras coisas, ou pela ausência justamente dessa identificação, beleza? E no seu plasma? No seu plasma você vai ter uma coisa que a gente chama de aglutinina ou anticorpo. É anticorpo, é um anti o quê? Anti aquilo que você não tem. Se você é do tipo A, você vai ter lá no seu sangue anti-B, beleza? Se você é do tipo B, você tem que ter no seu sangue anti-A. Se você é AB, tem como você ter antígeno contra alguma coisa que você tem? Não. Então você não tem nem anti-A nem anti-B. Você não tem nada, você não tem nenhum anticorpo contra isso. Se você é do tipo O, como você não produz nem A nem B, você tem tanto anti-A quanto anti-B. Beleza? Então essa a lógica para você testar, por exemplo, se você é tipo B, tipo O ou tipo AB. Você usa esses anticorpos para ver o que acontece.
E por que isso é importante? Porque quando você mistura sangue, se você mistura o sangue A com o sangue B, veja, como o sangue A tem anti-B e o sangue B tem anti-A, vai aglutinar, vai virar uma maçaroca que, se acontecer isso dentro do seu vaso, vai entupir, você vai morrer. Então, antigamente, quando faziam-se transfusões de sangue, não se sabia, então muita gente morreu por conta disso. Aí, bom, deve ter alguma coisa no sangue que causa isso. Então as pessoas começaram a investigar e descobriram justamente esses antígenos, esses anticorpos. E aí, tanto antígeno quanto anticorpo foram descobertos. E é possível agora testar o sangue antes de você fazer a transfusão. Então, como é que você identifica que tipo de sangue você tem? Você usa, você compra os anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B, separadamente, em potinhos diferentes. E aí você vai coletar 2 gotas de sangue em uma plaquinha de Petri. De Petri não, uma lâmina. E aí você coloca uma gota de sangue e outra do lado. Quando você aplica na gota o anticorpo anti-A, ele vai aglutinar, vai ficar uma maçaroca ali, uma gruminho ali de sangue, e vai indicar que, olha só, esse sangue tem o antígeno A, porque ele reagiu com o anti-A. Se você coloca o B e não reage, ele não tem o B. Então, se ele tem o A e não tem o B, ele é tipo A. Se você faz isso e aglutina com o anticorpo anti-B e não com o A, você é do tipo B. Se aglutina com os dois, você tem os dois, então você é do tipo AB. Se não aglutina com nenhum, quer dizer que você é do tipo O, porque você não tem nem o antígeno A, nem o B. Beleza? E aí isso é possível você classificar em tipo A, tipo B, tipo O. Só que a gente não classifica apenas assim, a gente classifica com esse sistema, mas também em positivo e negativo. Positivo e negativo a gente chama de sistema RH, né? Então RH positivo, RH negativo. Da onde veio esse RH? Porque quem descobriu isso testou sangue de macaco rhesus, né? Já nem tem mais esse nome de gênero, mas esse macaquinho, ele pegou, o pesquisador pegou esse sangue e colocou em um coelho, e o coelho começou a produzir anticorpo contra o sangue do macaco. Então chamaram anticorpo anti-RH. Pegou esse anti-RH e aplicou no sangue humano. Pegou esse anticorpo e colocou no sangue humano. E percebeu que o sangue humano, ele reagia com esse anticorpo. Então, dava uma reação. O que foi, então, concluído? Que a gente tem um fator que é parecido com esse RH. Então, a gente tem lá nas hemácias, além daqueles antígenos para A, B, a gente também tem para positivo ou negativo. Então, se a gente tem um genótipo errão, errinho, a gente vai produzir esse antígeno e a gente é chamado de RH positivo. Então, se você é A positivo, quer dizer que você tem ali identificando a sua hemácia o antígeno A e o antígeno positivo, tá? Se você é RH negativo, você é desse jeito, errinho, você é recessivo. Quer dizer que você, na sua hemácia, não produz aquele fator, tá? Você não produz aquela substância. No entanto, se você é negativo, você vai reagir, você vai produzir anticorpo contra o RH. Então, mas isso acontece de uma forma diferente do que o sistema ABO. No sistema ABO, a gente já nasce com aquele anti-A ou anti-B. Aqui, se você é RH negativo, você não nasce naturalmente com o anticorpo contra o RH. Você vai só produzir isso se você entrar em contato com sangue RH positivo. Isso tem que ser testado para que a gente saiba para quem doar. Então, quando a gente vai doar o sangue, a gente testa para o sistema ABO, para o sistema RH. Para outras coisas a gente também testa. Para que isso? Para a gente saber para quem que a gente pode doar.
O sangue negativo, como ele não tem anticorpos, né, contra, se não houver, né, sensibilização, ele não tem anticorpo, ele vai poder ser doado para qualquer um. Então, O negativo é o universal, ele não vai produzir nenhuma reação em ninguém. Então, o O negativo é o doador universal. E o AB positivo, ele vai ser o receptor universal, ele pode receber de qualquer um, porque ele não produz, ele não vai aglutinar com nenhuma desses daqui. Beleza? E aí, tá aqui a análise de combinação, mas você tem que doar sempre para a mesma tipagem, né? Se você é tipo A, você doa para A. Se você é A negativo, você doa para A negativo e A positivo. Se você é A positivo, você vai doar só para tipo A positivo, tá? Ou AB, que é o doador, o receptor universal, beleza? Uma outra coisa importante da gente testar o RH é porque existe um problema aí, a gente chama de eritroblastose fetal, uma doença hemolítica que pode acontecer em alguns casos. Não é sempre que isso ocorre, isso vai acontecer com mulheres que tem RH negativo. Então, uma mulher que é RH negativo pode desenvolver na sua gestação aí, né? A criança pode ter eritroblastose fetal. Como e quando? Se a pessoa, né? Se a mulher aqui, ó, ela é RH negativo, ela engravidou de uma criança e a criança é RH positivo, então o pai forneceu informação para essa criança ter o sangue RH positivo. Como ela nunca foi sensibilizada, nunca entrou em contato com nenhum outro tipo de sangue, tá tudo bem, essa gestação vai acontecer normal, a pessoa vai nascer, ok, muito bem. Só que ao nascer, o sangue do bebê entra em contato com o sangue da mãe e o sangue do bebê é RH positivo. E aí, quando o sangue entra em contato com o sangue da mãe, como ela é RH negativo, ela vai começar a fazer anticorpos para acabar com o sangue ali que entrou em contato com ela. Se ela não tomar nenhum remédio para suprimir a produção desses anticorpos, ela vai ter no seu sangue circulando anticorpos contra RH. E numa segunda gravidez é possível e bem provável que esses anticorpos passem pela placenta e ataquem o bebê. Só que o bebê, ele é RH positivo, se for RH positivo, ele vai ter o sangue destruído e obviamente ele vai ficar muito mal, ele pode tanto morrer quanto ter problemas mais leves. Isso vai depender de quanto que a mãe produziu de anticorpo. Tá? E aí esses problemas é o que a gente chama de eritroblastose fetal, tá? Quando que isso é possível? Só é possível se a mãe for RH negativo, o pai é RH positivo, ou homozigoto ou heterozigoto, e produzir um filho com RH negativo, ou melhor, positivo. E aí, então, se houver a produção, né, desse filho com RH positivo, ele vai ter essas consequências, né? Anemia, icterícia, que é a pele mais amarelada por conta da destruição das hemácias, danos teciduais no feto, e isso pode ser muito grave. Então, aí, por isso, o acompanhamento da mãe que tem RH negativo para não acontecer isso. E por fim, o sistema MN, ele é muito pouco falado porque ele não causa grandes problemas na doação de sangue, ele é testado também, mas não é tão relevante quanto esses outros dois, ABO e RH. O interessante aqui é que este sistema ele também tem uma codominância, então a gente tem um genótipo LM, vai ser o grupo M, LN, o grupo N, ser do grupo N, sangue do grupo N, e LM-LN, sangue do grupo MN. Então, é uma codominância que vai aparecer essas duas informações. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tanto a primeira aulinha quanto essa daqui. Estudem, façam os exercícios e escrevam com as suas dúvidas, ok? Até a próxima!